Amém, meus irmãos. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Como poderíamos exaltar mais aquele que é exaltado acima de todo trono, soberania, principado, potestade, sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo o que existe? Como poderíamos exaltá-lo mais? Que o nosso Senhor encontre nessa noite corações rendidos a Ele. Que o Senhor encontre aqui aqueles que se prostrem verdadeiramente em espírito e em verdade, para a honra e para a glória dele mesmo. Irmãos, o Senhor, Ele nos dá uma advertência, o nosso Senhor, aquele pelo qual, no nome dele, nos reunimos aqui essa noite. Ele diz assim: há um povo que me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então, o que nós entendemos com essa palavra, a questão não é honrar o Senhor com os lábios, a questão é se o nosso coração está longe dele. Porque nós honramos o Senhor com os nossos lábios. E que bom que o Senhor pode ouvir palavras de adoração dos nossos lábios. Mas o nosso coração, amados, não pode estar apartado do Senhor. Os nossos corações precisam estar agarrados nele. E essa, de certa maneira, é a palavra que estaremos compartilhando nessa noite. Porque o coração, ele é uma das faculdades ali do espírito, da alma. É uma ligação, é uma junção. Quando a palavra de Deus fala de coração, ela fala dessas faculdades: mente, emoção, vontade, intuição, consciência, comunhão. Tudo isso é o nosso coração, isso forma o caráter do cristão. Então, pela graça do Senhor, Ele capture a nossa mente aqui essa noite. Estaremos trilhando em uma das faculdades da alma, que é a mente, hoje mais especificamente. Então, se a nossa mente não estiver capturada, e eu falo para vocês que nos dias que nós estamos vivendo, nada está sendo mais atacado do que a nossa mente. E nós vamos ver aqui alguns textos na palavra do Senhor, onde veremos o quanto a palavra de Deus nos chama a atenção da faculdade da mente. Mas eu quero primeiro colocar alguns textos que vai falar a respeito da nossa formação. Porque todo ser humano, sem distinção, sejam regenerado ou não regenerado, ele é composto por corpo, espírito e alma. Essa é a formação, segundo a palavra de Deus. E com isso eu peço que você já abra então em Gênesis, no capítulo 2. Vou colocar esse texto aqui como um pano de fundo somente, não é o texto que estarei compartilhando. Mas eu quero que você olhe para esse texto. E eu sei que você já ouviu essa palavra, especificamente a respeito da tricotomia do homem, algumas vezes, muitos aqui, mas eu tive pensando que falar sobre a tricotomia é um assunto que vai precisar estar sempre recorrente para nós. Por quê? Porque é um assunto de discipulado, irmãos. Sempre nós, conforme o chamado do Senhor para nós, e vós fazeis discípulos. Então, às vezes a gente se perde com outros tipos de chamado e nos perdemos no chamado essencial. Fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas vezes nos perdemos na essência do chamado do Senhor para nós? E não consideramos que nesse processo de discipulado esse assunto precisa ser muito bem colocado e embasado. Então, os irmãos que têm ouvido essa palavra recentemente, semana passada, o nosso irmão Thomas trouxe aqui uma palavra muito consistente a respeito da mente, especificamente. E então, dentro do discernimento espiritual, que é um assunto que tem cabido a mim, eu queria também trazer esse tema para o discernimento espiritual, porque ele está intimamente ligado. Também nosso irmão Rodrigo Abarca recentemente esteve aqui, ele falou um pouco também da tricotomia do homem. Então esse é um tema que vai precisar estar muito bem assentado nos nossos corações, para não só nós termos uma boa compreensão a respeito desse assunto, mas também fazer discípulos, ensinando a guardar as palavras do Senhor. Então você veja que aqui no versículo 7, a palavra do Senhor, quando fala a respeito da formação do homem, eu vou, antes de nós lermos aqui, são alguns versículos, vamos ter uma palavra então de oração para iniciarmos. Senhor, nós
abrimos a tua palavra e quando olhamos para ela, vemos uma capacidade tão grande da nossa parte de transmiti-la, Senhor, de ser esse canal que o Senhor tem desejado para nós, cada um de nós aqui, Senhor. Mas o Senhor pode abrir a tua palavra para nós essa noite, Senhor. O Senhor tem esse poder pelo teu Santo Espírito. O Senhor pode robustecer o nosso homem interior, nos encher com o teu logos, com o teu rema, e falar com clareza a visão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. O Senhor pode nos ensinar essa noite, Senhor, ajudando a nossa mente tão dispersa, tão agitada, Senhor, que vai para tantos lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor pode ajudar na nossa dificuldade de compreensão da tua palavra. Faz isso para nós. Nós queremos dar aqui a total liberdade, outorga ao teu Santo Espírito, para que toda a palavra que vai ser aqui compartilhada, Senhor, que Ele possa nos ajudar a manter os nossos corações e nossas mentes firmes e firmados naquilo que o Senhor quer nos falar. Dá uma palavra rema para nós essa noite, uma palavra que traga vida para nós essa noite. Nós te pedimos isso, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, do mais novo até o mais velho aqui, que o Senhor possa falar desimpedidamente, para a glória, Senhor, e para a honra do teu santo nome. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, a respeito da formação do homem, ele disse que formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora nós vamos para o Salmo capítulo 36. Salmos 36. Não faremos aqui uma exposição do Salmo 36, mas vou tomar aqui 2 versículos. E é o versículo 3, que diz assim, capítulo 36, versículo 3, diz que as palavras da sua boca são malícia, engano, deixou de entender e de fazer o bem. De quem ele está falando aqui? O versículo 1 responde para nós que ele está falando aqui do ímpio. O ímpio, aquele que fala no íntimo do seu coração, palavra de malícia, palavra de engano, e ele deixou, algumas versões dizem, ele abjurou o discernimento. A minha versão diz, ele deixou o entendimento, ele deixou a mente. Agora o versículo 9, aqui ele está dizendo que em ti, Senhor, está o manancial da vida. Aqui não é o ímpio que está falando. Quem é que está falando aqui? O versículo 5 diz, aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. O versículo 6 diz, aquele que a justiça de Deus o alcançou. O versículo 7 diz que aquele que encontrou a benignidade do Senhor. O que esse diz? Em ti está o manancial da vida, e na tua luz, Senhor, nós vemos a luz. Na luz do Senhor, eu preciso da luz do Senhor para vê-lo. Agora nós vamos, irmãos, para o texto o próximo livro, aqui, Provérbios, capítulo 28. Eu quero tomar um versículo do capítulo 28 de Provérbios, capítulo 28, versículo 5. E depois nós vamos lá para 1 Coríntios. Mas aqui ainda diz, Provérbios 28, 5, os homens maus, eles não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor, eles entendem tudo. Agora nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 2. Irmãos, me perdoe o excesso de texto, mas eles vão ser importantes para a gente colocar aqui como um pano de fundo para a nossa meditação. E será só mais esse texto, então, 1 Coríntios, capítulo 12. Eu falei 5, né? Falei 2. É 1 Coríntios, capítulo 12. Tá? 1 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, me perdoem, não é o 12, é o 2.
Ainda bem que são 70 vezes 7 por dia pelo mesmo erro. Vocês têm que me perdoar. Olha a mente aí agitada. A mente. Mas o capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Eles não podem entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude a falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos dei a beber, e não com manjar ou com alimento sólido, porque ainda não podia suportar, nem tampouco ainda agora podeis suportar, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Então nós vimos que os textos que nós lemos, alguns deles, tanto do Antigo Testamento, né, que foi escrito no hebraico, tanto no Novo Testamento, no grego, você viu aí algumas vezes a palavra entendimento, que pode ser traduzida por pensamento, por mente. Isso está muito relacionado, então, com o discernimento espiritual. Porque, por um lado, ele colocou os ímpios em vários textos que nós lemos. Então, eles não entendem nada. Eles não podem nem discernir o cristão espiritual. E, por outro lado, você tem o cristão espiritual, que entende tudo. Diferente do cristão carnal, que tem a sua mente voltada para as coisas desse mundo, o cristão espiritual, ele tem a sua mente, como nós lemos aqui, que é a mente de Cristo. Então, o discernimento espiritual, irmãos, ele praticamente ele vai estar por toda a palavra de Deus. Nós vimos na oportunidade anterior, quando vimos a história ali do livro de 1 Samuel, aquela mulher estéril, que vivia numa terra estéril, mas ela teve discernimento espiritual. Ela teve um toque de Deus, um toque do Espírito Santo de Deus, então ela pôde perceber aquilo que o Senhor precisava para o seu tempo. Então a oração dela não foi uma oração, como nós vimos aqui, de criança, como meninos em Cristo, né? Como aquele que só tem interesse e olhos para si mesmo. Não, a oração dela foi para suprir a necessidade de Deus através da sua própria vida. Então o Senhor respondeu à oração de Ana e deu para ela Samuel, porque ela teve discernimento espiritual. A oração dela: Senhor, me dá um servo para que eu possa dar para o Senhor um juiz. E ele foi o último juiz de Israel. Ela orou: Senhor, me dá um servo, me dá um filho para que eu possa te dar um servo. Senhor, me dá um filho para que eu possa te dar um profeta. Senhor, me dá um filho para que eu possa dar ao Senhor um sacerdote, porque o sacerdócio no tempo de hoje está caído, corrompido, pervertido. Então, Senhor, me dá para que eu possa dar ao Senhor, entregar ao Senhor. E assim foi, porque ela não teve uma oração que visava a sua própria necessidade, ou oração que visava os seus próprios interesses, mas aquilo que ela percebia no meio do povo de Deus. Então ela orou segundo aquilo, para que aquilo fosse então a satisfação de Deus. Samuel. E então hoje, irmãos, a gente pode, com os textos que nós vimos aqui, queremos vencer então as batalhas que existem na nossa mente, mas isso é com discernimento espiritual. E esse tema o Senhor trabalha com muita frequência, mas de forma veemente também, com muita ênfase em toda a Escritura. Então nós precisamos então examinar esses textos que nós colocamos aqui. Vamos ver algumas expressões que aqui estão, mas para que o Senhor nos dê aqui uma clareza, como nos tem dado, digo, desde a semana passada, através do nosso irmão, uma clareza para que nós não tenhamos, como filhos de Deus, como povo de Deus, também uma mente caída, como foi chamada a atenção na semana passada. Para que a nossa mente também não seja a mente como a mente do mundo, com valores, conceitos, preconceitos, mas seja, de fato, a mente de Cristo. Para que os sofismas
que existem, a altivez que existe, tudo isso que se levanta contra o conhecimento de Deus, que tudo isso possa ser destruído, anulado, pelo poder da palavra de Deus, e nós sejamos levados à obediência de Cristo, para que tenhamos a mente de Cristo também. A mente de Cristo também. De que maneira, irmãos, que nós podemos ter a mente de Cristo? Através do discernimento espiritual. Essa é a capacidade que o Espírito Santo nos dá. Por isso que ele é o Espírito do conhecimento. Ele é o Espírito que nos instrui. Ele nos instruiu no passado, na nossa salvação passada, com relação ao Evangelho. Foi o Espírito Santo que fez isso. Ele abriu os nossos olhos. E não só isso, ele passa agora a nos levar a ver todas as coisas referentes e concernentes ao Senhor. Todas as coisas é o Espírito Santo. Então nós não podemos fechar os olhos para Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas as coisas da nossa vida, sem discernimento espiritual. Porque o Espírito Santo, ele é o intérprete não só da palavra de Deus, mas ele nos ensina, irmãos, como nós vemos as coisas, como nós discernimos as coisas, como nós entendemos as coisas. Irmãos, como nós temos discernido, vou colocar um ponto aqui que já é meio passado, já passou, a política. Quantos irmãos com a mente caída estavam lá pelejando com a mente igual à mente do mundo, exatamente igual à mente do mundo. Quantos irmãos? Quantas vezes nós mesmos não colocamos os pés em momentos ou em locais que não deveríamos ter colocado? Como nós então discernimos isso? Através do Espírito Santo, com discernimento espiritual, com o Espírito que nos ensina todas as prioridades da nossa vida, pessoal, conjugal, dos irmãos, coletivo, do nosso trabalho, nossas prioridades financeiras. Como nós temos discernido tudo isso? Amizades, como eu faço discernimento dos meus irmãos, com base no meu crivo de julgamentos. Então, irmãos, esse tema precisa abrir os nossos olhos para que a gente dê um passo atrás e fale: Espírito Santo, me socorra. E para que a gente possa, então, aplicar todas essas coisas com a mente segundo a mente da palavra de Deus, a mente da Bíblia Sagrada. Como que o Espírito Santo, então, pode assumir o controle? Através do discernimento espiritual. Discernimento do alto. Mas isso, é claro, irmãos, é para a nova criatura em Cristo Jesus. A nova criatura. Porque quando ele denuncia, quando Paulo aqui, o Espírito Santo o usando, falando essas palavras aqui, ele está denunciando, ele está falando: tem cristão no meio de vós, carnais, salvos em Cristo, regenerados. Mas a mente deles está como igualzinha à mente do mundo. Então ele chama de meninos. Então, qual a necessidade de nós ordenarmos todas essas áreas e esferas com a mente de Cristo? É através da mente de Cristo que nós entendemos e compreendemos o discernimento espiritual. E o que é discernimento espiritual? O que é discernimento espiritual? Irmãos, discernimento espiritual é quando nós vemos as coisas com os olhos de Deus. Quando nós ouvimos as coisas e discernimos as coisas com os ouvidos de Deus. É ter percepção, sentimento de Deus, porque muitas vezes está acontecendo alguma coisa, nós estamos rindo e Deus está chorando por aquilo. Muitas vezes é no meio do próprio povo de Deus que está acontecendo coisa de degradação, de impiedade, nós estamos rindo e estamos criticando e o Senhor está chorando. Então, são esses olhos, como o nosso irmão colocou semana passada, com os óculos do Senhor, é que nós precisamos colocar. Agora, irmãos, essa capacidade vem do Espírito Santo de Deus, não é pela nossa força. Será que o Senhor pode nos ajudar essa noite a ter compreensão de como então nós podemos ter isso resolvido no nosso próprio coração, com entendimento, com inteligência espiritual, e o Senhor nos ajudar? Irmãos, eu creio que um primeiro passo aqui, com base no texto que nós lemos de Gênesis no capítulo 2, versículo 7, é nós entendermos ali aquela tricotomia, porque o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Isso nos fala do nosso corpo. E Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, isso nos fala do nosso espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Então agora nós temos uma alma também. Então, do pó da terra, do fôlego, passou a ser alma vivente. Corpo, espírito e alma. Foi assim que o Senhor fez.
Agora, lógico, nós estamos em Gênesis no capítulo 2. A queda ainda não tinha vindo ainda para o homem. Por quê? No momento em que o homem caiu, o que aconteceu? O espírito do homem se apagou. Porque o Espírito de Deus é a lâmpada. Então o Espírito de Deus se apagou. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Nós ficamos mortos. E o que entrou no lugar então desse Espírito? 3 letrinhas. E-G-O. Ego. Foi isso que entrou. Agora nós temos olhos para nós mesmos. Agora nós não temos olhos espirituais para ver Deus. Então todas as coisas, todas as bases agora da minha interpretação, da minha consciência, dos meus olhos, do meu ouvido, está tudo isso voltado para mim mesmo. Irmãos, com esses sentidos, então, que nós vimos aqui na palavra, corpo, espírito e alma, o Senhor colocou isso de uma maneira extraordinária, para que a gente pudesse compreender, então, a nossa formação. E como é, então, a nossa formação? Ainda que eu vou focar só na mente, né? Mas vocês sabem, o corpo, quais são as funções do corpo? 5 sentidos, né? E é pelos 5 sentidos, tato, visão, audição, olfato, paladar, é pelos 5 sentidos que eu tenho conhecimento de todas as coisas, que eu tenho conhecimento do mundo. É através do meu corpo. E através, então, do meu espírito, que eu me relaciono com Deus. Por isso que Cristo veio fazer essa obra, para que a lâmpada do Espírito Santo fosse acesa novamente. Para que então eu pudesse ter olhos para Deus, ouvidos para Deus, comunhão com Deus. E então o Espírito, né, que é consciência, intuição e comunhão, para que então através do Espírito eu tivesse a consciência de Deus. Mesmo alguém não regenerado. Ele tem, que maravilha, o Espírito se apagou, mas Deus pela sua misericórdia manteve no seu Espírito a consciência. Então ele sabe no fundo do seu coração que ele precisa de Deus. Ele sabe, ele acorda de manhã, sua vida não tem sentido. Os ímpios são assim. A palavra de Deus diz que o ímpio não tem paz. Ele não vive em paz. Ele vive desesperado, sem paz, sem Deus. Então, o Espírito Santo, no homem, ele acende aquilo de novo, a comunhão com Deus. Irmãos, é através do Espírito, então, que você tem a consciência de Deus. E através do Espírito você tem relacionamento com Deus. Através do corpo você tem a noção de todas as coisas, tem relacionamento uns com os outros. Mas é através da sua alma que você tem relacionamento com você mesmo. Você tem alegria, você se entristece. Olha que maravilha que Deus fez. A diferença é que agora essas coisas, para o regenerado, não são mais para si mesmos, é para Deus. Então a sua alma não é mais movida pelo seu ego, a sua alma é movida pelo Espírito. Então, ele passa a ter consciência de si mesmo agora de uma maneira ordenada. A sua alma dá consciência dele mesmo. Eu sei que são muitos detalhes assim, que precisam ser mais dissecados, mas aqui eu preciso entrar mesmo no ponto específico da mente. Então, irmãos, no que concerne a alma, do ponto de vista, então, psicológico, porque essa palavra psique é a palavra do grego, psique, que é a alma. Por isso que a psicologia, o estudo da alma, fala das emoções, da vontade e dos sentimentos. Essa é a formação da alma. Então, do ponto de vista do espírito do homem, do corpo, 5 sentidos, do ponto de vista do espírito, ele tem a consciência. Né, como eu disse para os irmãos, do que é certo e do que é errado. Ele tem a intuição, que é a capacidade de perceber a Deus. E a comunhão, que é o relacionamento com Deus. Agora, uma das faculdades da alma, pensamentos, sentimentos e emoção. Os pensamentos é a mente do homem. E é aqui então que nós começamos a nossa tratativa. Porque é pela mente da alma, que nós temos a impressão intuitiva. Isso pode ser interpretado. Isso é dado para nós conhecermos. Essa mente intuitiva é nos dado para interpretar a vontade de Deus. Então nós interpretamos pela comunhão do Espírito, que transmite uma comunicação com a nossa alma, mente, emoções e vontade. Então pelo Espírito de Deus, que tem comunhão com Deus, então nós podemos fazer a vontade de Deus, porque o Espírito comunicou não para eu ter alegria em mim mesmo, mas é para que eu possa fazer a vontade de Deus.
mas é para que eu possa agir segundo essa faculdade do Espírito na minha alma, que antes era governado pelo meu ego, que era a felicidade por causa da felicidade. E qual é a função dessa mente, então? Pensamentos, sua mente. A sua mente, ela é riquíssima de atributos. Então, a mente, ela fala da inteligência, de filosofia. A mente pensa, tem raciocínios lógicos. A mente faz escolhas. A sua mente toma decisões. A sua mente, ela armazena informações do passado. Ela guarda. Então, quando a palavra de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus, então, fala dessa mente, mas da mente caída, da mente do pecador, ela traz alguns adjetivos bem pecaminosos. Só para os irmãos saberem, Romanos 1:28, 2 Timóteo 3:8, fala dessa mente, que a mente do homem é corrompida e depravada, que é uma faculdade da alma. Em Efésios 4:17 fala que a mente é fútil e vã, a mente caída. Colossenses 2:18 fala que o homem tem uma mente carnal. Tito capítulo 1, versículo 15 diz que o homem tem uma mente contaminada. O Senhor Jesus, ele disse que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos. A palavra ali em algumas versões, os maus desígnios. Então considere, irmãos, que a mente daquele que não é regenerado tem todos esses adjetivos aqui negativos. E agora, se você somar que a mente é uma mente caída, e o príncipe deste mundo, ele governa as mentes caídas, então, para esses, ele ainda pode ter uma influência como que um corredor aberto, para trabalhar da maneira como ele quer. Então, é por isso que o Senhor vem regenerar o espírito do homem. Então, muitos cristãos, como disse nosso irmão, ainda continuam sendo governados por uma mente caída. E aqui está o ponto. Por isso que lá, no Salmos 36, verso 3, diz que o ímpio, ele deixou de lado, ele abandonou o discernimento espiritual. O ímpio. Mas quantos cristãos também têm deixado de lado essa faculdade? Então a mente precisa ser liberta de homicídios. Quando o Senhor fala ali dos pensamentos, maus desígnios, ele fala de homicídios. Isso está na nossa mente. Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso está na mente corrompida do homem. E que o Senhor nos livre de ter essa mente, irmãos. Porque na salvação, pela graça do Senhor, a realidade do Espírito Santo de Deus entrou em nós. Então, o espírito que estava morto, o espírito que não tinha comunhão com Deus, ele passou a ter a luz, aquela luz do Espírito Santo, brilhando no nosso espírito. E isso precisa, cada vez mais, como diz Provérbios, né? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é um crescimento de entendimento, é um crescimento de compreensão. Na tua luz nós vemos a luz, Senhor. É essa luz que nós precisamos recorrer, então, para que o Senhor nos fale mais, ilumine mais o nosso homem interior. Isso o Espírito Santo fez. Mas antes, a alma e o corpo estavam em trevas. E agora passaram a ser iluminados pelo Espírito Santo. Então veja que grande obra o Senhor fez por nós. Essa salvação, diz a palavra de Deus, que é uma grande salvação. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Então, ou seja, eu fui salvo, eu fui regenerado, eu recebi a paz de Deus no meu coração. Isso é no passado. Isso é referente ao meu espírito. E no presente, a minha alma está sendo trabalhada por Deus. Esse é o processo de santificação. Ou seja, eu estou gozando atualmente da vida na esfera da graça de Deus, que eu recebi pelo amor do Senhor. Essa transformação vai me levar à santificação, em resposta ao que Deus fez por mim e por você. No futuro, graças a Deus, nós temos uma viva esperança. Seremos transformados, seremos glorificados, receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Uma restauração de glória. Glória de Deus que o pecado destituiu, que o pecado havia destituído. Então, irmãos, é uma tão grande salvação. Fomos salvos no passado, salvos da culpa do pecado,
salvos da condenação do pecado. Louvado seja o Senhor. Estamos sendo salvos do poder, do domínio do pecado, constantemente. Mas um dia seremos salvos da presença do pecado. E isso é o que promete o Senhor para nós. Mas enquanto isso, estamos sendo trabalhados. Então toda essa salvação, ainda que são em perspectivas diferentes, mas ela fala da mesma coisa, da grande salvação do Senhor. E no tempo presente é esse processo, da qual se nós negligenciarmos esse processo, nós não veremos a Deus. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então a alma está sendo transformada, dia após dia. Ainda que o homem exterior se corrompa, né? Eu já olhei no espelho hoje e confirmou. O homem exterior está se corrompendo cada vez mais, mas o homem interior ele se renova dia após dia. A imagem do Senhor, para expressar o propósito do Senhor, para expressarmos o Senhor. Foi isso que Deus nos deu em Cristo. Então, por isso, irmãos, o isso não é algo automático. Sim. Isso fala-nos de uma vida de negar a nós mesmos, uma vida de cruz. Então, agora, essas funções da nossa alma, para que essa santificação seja uma realidade, elas precisam deixar de ser distorcidas. E onde está o problema, então? Onde está o impedimento para que isso seja uma realidade para nós? Onde está o impedimento? Na mente. Ali está o problema. Por isso que o Romanos vai falar, sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas sede. Então, o problema está na mente. A verdade de Deus precisa entrar na nossa mente. A mente é essa janela que deixa a luz de Deus entrar. É na mente. E essa janela, irmãos, ela pode estar aberta ou fechada, mesmo para a nova criatura, mesmo para os salvos em Cristo. Deixa eu falar um pouco mais da alma. A alma, então, como eu disse para os irmãos, é a vontade, a mente, vontade e emoção. Eu vou falar da emoção, que a emoção são os seus sentimentos, que é a faculdade da alma. Essa é a parte mais inferior da sua alma. Se você toma decisões com base na sua emoção, você vai ter problemas, certamente. Se você ama o seu cônjuge, porque por causa de emoção, um dia você deixará de amá-lo. Porque os relacionamentos não se pautam com base em sentimentos. Aliás, o amor não é um sentimento. O amor é um dom de Deus. E a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Cantares vai dizer que o amor é duro como a morte. Então, como eu posso dizer que acabou o amor? Eu posso dizer que eu não tenho mais os sentimentos. Como eu já ouvi de homem casado dizendo que eu deixei de sentir aquela borboleta no meu estômago. Vocês acreditam? Então, os homens têm vivido com base na sua emoção, que é a parte mais inferior da alma. Tomado decisões com base na emoção. O irmão Watmani diz que a emoção é uma criança birrenta e mimada. E aí a gente pode colocá-la no supermercado, né? Birrenta e mimada no supermercado. A emoção, seus sentimentos, oscilações. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero porque quero. Desejo porque desejo. Preciso. Então vive essas oscilações de sentimento. Aí é uma porta aberta mesmo para que o diabo possa fazer o seu trabalho com você. Te jogar de um lado para o outro. Viver assim, irmãos, é estar sujeito a ser lançado de um lado para o outro, em altos e baixos também. E a vontade, então, eu quero deixar a mente, né, para depois, mas a vontade é essa outra faculdade. E a vontade na sua alma é a parte mais elevada da sua alma. A vontade é a faculdade mais elevada da sua alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Essa, para que eu, como homem natural, me torne um homem espiritual, eu preciso permitir que a vontade de Deus seja feita através da minha vida. E habitualmente a vontade ela se submete à emoção e à mente. Ela está submetida à vontade. Então, se você tomar as decisões com base na sua emoção, fatalmente a sua vontade
vai ser com base nas suas emoções. Serão com base nas suas emoções. E se você toma as suas decisões, submetendo a sua mente natural caída, essa será também a sua vontade feita. Agora veja a necessidade dessa restauração, né? Para que a minha vontade seja a vontade do Senhor. Para que a minha comida seja fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que enviou a Jesus Cristo. Então a mente, por isso, a vontade é a parte mais elevada da mente, das emoções, da alma. Os pecados nada mais são do que atos da vontade, irmãos. Os pecados são a tradução daquilo que está na minha vontade. Esses são pecados. Eu agindo de acordo com a minha própria vontade. Quais têm sido as nossas preferências? Como temos tomado as nossas decisões? Então é isso que precisamos sujeitar. A nossa vontade, a mente e as emoções, com base no Espírito. Deus e Satanás, eles lutam pela sua vontade. Ambos estão lutando pela sua vontade. Seja feita, por isso a oração, constantemente. Faça, Senhor, a sua vontade. Não é uma luta entre eles mesmos, entre Deus e Satanás. Satanás não é páreo. Mas o Senhor quer ver, através da sua vida, a vontade dele sendo expressa. E isso precisa, a vontade, estar sujeita à mente e às emoções. Irmãos, lá em Gênesis, nós vimos aqui, capítulo 2, mas quando você avança lá para o capítulo 3, o que você vê? A maneira como Satanás levou o homem à queda. Então, a serpente, ela não começou a sua obra levando o homem para a morte. Não foi assim. Ele começou a sua obra colocando dúvidas na mente. Dúvidas na mente. Se você duvida, se você é um homem que duvida, você, como diz Tiago, é um homem levado por todo vento de doutrinas. Não tem uma firmeza na palavra de Deus. Então, a busca de Satanás ali no Éden foi ganhar a vontade do homem. Essa foi a luta dele. Então, a tentação que Satanás teve, antes até da morte, foi no sentido de que a vontade de Deus não fosse feita. Por isso que essa é a faculdade mais elevada. E foi isso que alterou a preferência do homem. Então, o que agrada a Deus? O que é que agrada a Deus? A submissão à vontade. Estarmos sujeitos à vontade de Deus. Então, habitualmente, a vontade vai se submeter à emoção e à mente. E a mente, irmãos, é essa parte mais ativa da alma. A parte mais ativa da alma é a sua mente. Também pode ser retratada como um cavalo selvagem. É a sua mente, que vai corre veloz. E esse cavalo veloz precisa ser domado. Porque a nossa mente está com todas as cargas lá do passado. Então esse cavalo precisa ser domado. E hoje nós vivemos num tempo, talvez muito mais do que nunca, onde a nossa mente está sendo estimulada a estar muito rápida, ligeira, olhando para vários lugares ao mesmo tempo. Né? Muitos põem a culpa na tela. Né? Diz que a tela é um dos culpados, porque a mente está tão... E é verdade, eles chamam de videotização. Disso que isso faz a nossa mente agitar. Né? Você vê um vídeo, por exemplo, de 3 minutos, né? Já parece um longa-metragem, e você já coloca na velocidade 2, porque você já está com a mente em outro lugar, e você não consegue terminar de ver, você não consegue terminar de se concentrar. Então, esse cavalo precisa ser domado. Né? Se os olhos são a janela da alma, tudo que entrar pelos nossos olhos vai diretamente para o nosso coração. E a nossa mente vai estando sujeita a todas essas situações. E síndromes de todos os tipos. Por que hoje nós somos o povo mais ansioso que o mundo já conheceu? Ora, não era para a tecnologia ter melhorado? Nos deixado mais tranquilo, com mais tempo? Não era para a tecnologia ter nos... Falar, nossa gente, eu não tenho nada para fazer agora. Vou sentar aqui no sofá. Era para a tecnologia ter... Mas a tecnologia não está nos desligando mais. Nós não temos mais o tempo de tédio. Por isso nós temos a geração mais ansiosa. Hoje, qualquer um que for no médico hoje, qualquer um aqui,
capaz de dizer que provavelmente não sobra, talvez sobra 1 ou 2. Estou vendo aqui os mais sensatos aqui. 3, talvez no máximo. Mas vai ser diagnosticado com TDA, né? Déficit de atenção. Transtorno de déficit. Porque a atenção... O que você falou mesmo? Hã? Onde que eu estava? Não, volta. Não entendi. Então, essa mente acelerada. Síndromes. Hoje, uma síndrome muito forte é a síndrome do pensamento acelerado. Então, todas essas coisas vêm causando no homem uma condição de uma mente ativa, muito rápida, acelerada. A pessoa está falando, você já está tirando as conclusões, você já tem a resposta antes dele ter terminado de falar. Mas não foi isso que eu disse. Você não entendeu. Vamos voltar aqui. Porque a mente está acelerada, a mente está muito ativa, pensamentos estão ocorrendo rapidamente, de forma incessante. E aí quando nós precisamos tomar decisão, irmão, sabe como nós tomamos decisão? Quando a vontade de Deus precisa ser feita, tudo errado. Porque nós estamos acelerados, nós estamos correndo, nós não temos tempos, não temos facilidade de concentração, de parar a nossa mente. E aí você não vai entender porque você está tão negativo, tão tóxico. Né? Por que você está tão negativo? Por que você está tão amargo? Né? Porque a tua mente está muito acelerada, você não está tendo paciência de relacionamento. Né? E aí vem insônia, não estou conseguindo dormir. Não consigo dormir, durmo pouco, durmo mal. Dizem que um dos remédios mais vendidos hoje, eu achei que Rivotril era para as pessoas que estavam revoltadas, mas não, diz que é para outra coisa. Diz que é um dos remédios mais vendidos na atualidade. Teve alguém que falou que é o remédio mais vendido, mas daí também é demais, né? Dorflex também vende bastante. Mas dizem que é. Né? Todos esses psicotrópicos agora estão sendo muito... Mas olha, cuidado com a sua mente. Cuidado com a fadiga mental, fadiga física, sentimento de ansiedade, de estresse. Tudo isso, irmãos, é a nossa mente, esse cavalo selvagem. E aí você tem doenças psicossomáticas que começam a dar coisas do seu corpo, problemas em você, na sua saúde, alteração de exames. Então, não estou dizendo que tudo é relacionado a isso. É claro que o nosso corpo é o corpo de pecado. É claro que nós temos sim problemas. Mas o que eu estou dizendo é que toda essa situação da nossa mente vai agravar sim a nossa condição. O que mais mata, irmãos, não é a depressão, a ansiedade. O que mais mata é a ansiedade. Né? O que mais mata não é o corpo físico. Por isso que o Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque é a partir da ansiedade que todos esses problemas vão se desencadeando. Todos esses problemas. E como nós podemos, então, ter esse problema resolvido? Através do discernimento espiritual. Então aí nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para o Senhor. Colocar a nossa mente aqui focada em tudo isso. Porque o homem natural... Você está com o texto de 1 Coríntios 2 aberto. O homem natural tem a mente caída. E o homem espiritual, ele tem a mente regenerada. Os homens maus, nós vimos lá em Provérbios 5, eles não entendem o que é justo. Agora o homem espiritual, diz Provérbios, eles entendem tudo. Eles conseguem perceber, entender. Questões familiares, ele já está à frente, ele já está pensando como é a solução daquilo. Ele está olhando por detrás dos olhos, ele está vendo com os olhos do Senhor. Ele não está ouvindo com esse ouvido aqui. E vai responder de maneira tóxica. Ele vai ouvir e vai processar com a mente de Cristo. Essa é a diferença do discernimento espiritual. Então, irmãos, o homem natural, mesmo se ele tem conclusão assertiva, a fonte dele é a fonte de trevas. Então, ele pode facilmente ser influenciado, ou as decisões dele estão pautadas naquilo que é certo e naquilo que é errado. Diferente do homem espiritual, que está sempre buscando as coisas celestiais. Você viu aqui o versículo 14? O homem natural, ele não compreende, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. E o versículo 15. Mas o espiritual discerne bem tudo. Você discerne bem tudo? Eu estou discernindo bem tudo? Será que eu preciso voltar para essa lição? Será que eu preciso voltar para a escola de Cristo? E tem uma escola de Cristo que ela é maravilhosa. Talvez nós precisaríamos voltar para ela. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha.
Ali os estudiosos consideram que é o novo decálogo, que é o decálogo do Novo Testamento. Ou seja, os 10 mandamentos do Novo Testamento é o Sermão da Montanha. Mas ele começa dizendo, bem-aventurados os humildes. Nós precisamos de humildade para reconhecer que a palavra de Deus é a verdade. E não temos humildade. A nossa mente, ela está, não, mas hoje o mundo é diferente. O mundo não funciona mais dessa maneira. O mundo não é mais assim. Essa é a tua mente caída. A palavra de Deus, ela não contém a verdade somente, ela é a verdade. Por isso que o versículo 15 diz que o homem espiritual discerne bem tudo. E ele não é discernido pelo homem natural. Vocês viram isso? Lindo isso. Porque os homens naturais vão olhar para você e falar, não, mas você está indo pelo caminho errado. Porque eles não conseguem te entender. Ele não consegue te discernir, ele não consegue. E nem tem você tentar, porque se o espírito dele está apagado, você vai estar lançando pérolas a porcos. Não vai discernir, irmãos. Por isso que a vereda do justo vai brilhando mais e mais em você, para que você possa ter esse discernimento. E o capítulo 3, aqui o versículo 1, ele fala desses dois homens, né? O espiritual e o carnal. Que ele está falando aqui do regenerado. Né? E ele fala que ele deu leite para beber, ele não podia suportar alimento sólido. E você não pode suportar ainda porque você está carnal, versículo 2. E qual é o problema? Ele fala aqui no versículo 3, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Né? Então, o homem espiritual tem a mente restaurada, o homem carnal, a mente caída. Mas muitos cristãos estão com essa mente aqui. Então, esse desdobramento do homem espiritual, de um lado carnal, do outro lado espiritual, o carnal, ele deixou o discernimento espiritual. E o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo, versículo 16. E qual é o diagnóstico do carnal? Ele é uma criança. Né? E como é uma criança? Eu, meu, quero, preciso, birrento, né? Criança birrenta, mimada no supermercado. Esse é o cristão carnal. Sempre está querendo colinho, sempre está tristinho, sempre está magoadinho, porque é o cristão carnal. É um cristão amadurecido pela palavra do Senhor. E o cristão espiritual, ele é centrado no outro, na necessidade do outro. Mas isso, irmãos, não é para ele, essa palavra é para mim. Entende, irmãos? Porque eu posso olhar para o outro e falar assim, não, você não está dando atenção para mim. Você não viu o que está escrito na Bíblia? Não, está escrito na Bíblia que você tem que ser outro-centrado. Porque quando o Senhor Jesus traz o sermão da montanha, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Todas aquelas bem-aventuranças, bem-aventurados quando vocês são perseguidos por minha causa. Todas essas bem-aventuranças, ela fala da vida, relacionada à vida da Trindade. É o que um vivia para o outro. Era o que um tinha com relação ao outro. Então, o que Jesus está trazendo não é assim, ó, vocês façam isso. Ele está trazendo como é a vida dele. Eu sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Vinde a mim, todos vós cansados. Então ele está trazendo aqueles conceitos espirituais. E isso é o homem espiritual, que apoia a sua fé na palavra de Deus. Mas o cristão carnal, leite, criança, mimo. Irmãos, tem mais um contexto aqui. Veja comigo rapidinho, volte uma página. 1 Coríntios, capítulo 1. Você vai ver aqui alguns traços ainda dessa criança. Ele fala aqui no versículo 10, alguns traços aqui dessa carnalidade. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, aqui, divisões. Tudo isso é o cristão carnal. Não só isso, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas no meio de vós. E versículo 12. Quero dizer com isso que cada um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E outros dizem, eu sou de Cristo. Ou seja, talvez essa seja uma das piores classes do cristão carnal, porque ele é o espiritualista, ele não considera o irmão. Não, eu sou de Cristo, irmãos. Você eu não sei. Né? Então, para ele, Cristo é tudo. E é tudo mesmo. Cristo é tudo mesmo. Mas o corpo de Cristo é tudo para Cristo. Então, não despreza o corpo de Cristo.
o cristão carnal, ele não considera o corpo de Cristo. E por isso há contendas, divisões e humanismo. Agora, para o cristão espiritual, verso 18, a palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura. Capítulo 1, verso 18. Para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. É a palavra da cruz que é o poder para nós. Ou seja, eu estou morto. Estou morto para o mundo. Estou morto para mim. Estou morto para o pecado. Estou vivo para Deus. O mundo olha para isso e fala, mas isso é loucura. Isso mesmo, é loucura para os que perecem. Para nós é poder. Para nós é o poder do Espírito Santo agindo em nós. E por isso, versículo 30. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual se foi feito por Deus. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo foi feito para você sabedoria. Esse é o cristão espiritual. Deus deu a você Cristo para a sua justiça, para a sua redenção, para a sua santificação, mas também para a sua sabedoria. Então essa é a mente que o Senhor espera e deseja para nós. Tem uma denúncia, e eu vou pedir então agora para vocês abrirem em Hebreus no capítulo 5, e nós vamos então agora estar caminhando já para a conclusão da palavra, porque essa palavra de Hebreus 5, quando o escritor aos Hebreus faz essa denúncia ali para os irmãos ali que receberam essa carta, que viram essa carta, capítulo 5, o problema era muito parecido, o problema era muito semelhante. Se você pegar o capítulo 5, né? Capítulo 5, o versículo 11, você vai ver aqui algumas características dessa criança espiritual, esse crente carnal. Ele diz assim, a esse respeito, ele está falando de um tema aqui, irmãos, quando ele diz a esse respeito, ele está falando do sumo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está explicando para os ouvintes o seguinte, como que Cristo pode ser o sumo sacerdote se ele não era da tribo de Levi? É isso que ele está dizendo, por isso que ele fala a esse respeito. Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio dele é eterno. Então o sacerdócio de Cristo é antes da instituição do sacerdócio levítico. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, vocês não estão entendendo isso. Eu estou explicando isso para vocês e vocês não estão entendendo. Então, a esse respeito, ele diz, tem muitas coisas para dizer, mas é difícil explicar para vocês. Sabe por que é difícil? Porque vocês estão sendo o quê? Tardios para ouvir. Vocês não estão ouvindo. Estou explicando. Então ele para o capítulo 5, ele termina o capítulo 5, dá o capítulo 6, abre um parênteses e volta a falar de Melquisedeque no capítulo 7. Então é por isso que ele está dizendo isso. Aí ele diz, com efeito, vocês já deviam ser mestres. Versículo 12. Não, perdão. 5:12. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo que estava decorrido. Quando um hebreu ouvia essa palavra, um hebreu, irmãos, ele já estava apto para ser mestre, para estar ensinando o outro, com 3 anos. A partir dos 3 anos em que ele já tinha recebido a palavra, que ele já tinha sido discipulado, há algumas escolas relacionadas a isso, mas, segundo uma linha de pensamento, com 3 anos, quando eles liam aqui, você já deve ser mestre, você já tem que estar ensinando o outro com 3 anos. 3 anos de conversão, você já tem que estar ensinando a outro também. Então, pelo tempo decorrido, você já devia estar ensinando outros. Você já devia ser mestres, atendendo pelo tempo decorrido. Versículo 12. Novamente, necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ele está dizendo. E assim vos tornastes necessitados. Olha aí a criança carnal. De leitinho. E não de alimento sólido. Veja, já era para você estar comendo um alimento mais sólido. Você está avançando mais na sua carreira. E o versículo 13 diz que, ora, o alimento, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Ele não está entendendo. Ele é um crente, ele é um irmão, ele foi nascido de novo, mas ele não está entendendo. Por quê?
Porque ele é criança. É uma criancinha ainda, mimada, birrenta, que precisa sempre de colinho. Irmãos, veja o contraste com o versículo 14. Porque aí ele estava falando de uma criança. E agora no versículo 14, ele vai falar que o alimento sólido é para os adultos. Esses devem comer os alimentos sólidos. Para que aqueles que pela prática têm as suas... O que diz a sua versão? As suas faculdades. Para discernir. Olha a palavra discernir aí. Olha o discernimento. Ele tem as suas faculdades, ou seja, é a mente apropriada para perceber, para entender, a mente apropriada para julgar todas as coisas. Então você é exercitado para ter discernimento, para ter percepção. Você pode fazer distinção. Você tem essa mente por quê? Porque você é adulto. Você já pode ter um alimento sólido. Exercitado para discernir não somente o bem, mas também você pode discernir o mal. Os irmãos entendem? Aqui então nós temos a mesma exortação. E qual era? Por que eles não tinham essa faculdade para discernir? Então aqui, irmãos, eu quero caminhar então para a conclusão. E eu quero mostrar para os irmãos que o que vai ser necessário para nós. Algumas coisas que nós já temos ouvido aqui, muitas vezes. Clamar ao Senhor em oração. Vida de oração. Não deixar a vida dos santos, da congregação dos santos, da comunhão uns com os outros. Nos manter firme na vida de adoração ao Senhor. Com cânticos também. O cântico ele é a expressão dessa vida. E buscarmos a Deus diariamente as Escrituras Sagradas. Diariamente. Nos alimentar. Para que a nossa mente possa ser capturada e ganha, restaurada pela mente da palavra de Deus. Volte uma página. Uma pagininha. Você conhece esse texto. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus faz. Por isso que temos que voltar diariamente para as Escrituras. A meditação da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma do espírito. Ela faz a divisão. Ela consegue te dar discernimento espiritual, aquilo que é emocional. Ela consegue mostrar para você se você está com a vontade errada. A palavra de Deus, ela vai te mostrar. Ela discerne. Ela coloca como uma espada aqui, mostrando, olha, isso aqui é da emoção, isso aqui é dos teus sentimentos, isso aqui é da sua alma, isso aqui é dos seus pensamentos. E agora, do teu espírito. Ou seja, a palavra de Deus vai mostrar se isso vem da comunhão com Deus, vem da sua intuição com Deus, vem da sua maneira de interpretar todas as coisas de Deus. Então ele diz, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para quê? Discernir. A palavra de Deus, ela te dá discernimento espiritual. E o Espírito Santo vai sempre trabalhar de acordo com a palavra de Deus na sua vida. Nos seus pensamentos, está aí. O que mais? Nas suas intenções, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, é que vai desfazer todos os enganos do nosso coração e estabelecer fundamentos espirituais para nós. Toda aquela mente errada, todos aqueles conceitos errados, a palavra de Deus vai nos mostrar tudo isso. Mas infelizmente, muitos de nós, até por causa dessa videotização, recebemos a palavra e logo esquecemos. Já estamos vendo um vídeo, uma notícia, a palavra se perde, a palavra se perdeu, a palavra se foi. Irmãos, a gente não pode deixar a palavra se perder. Por isso que a palavra de Deus usa uma expressão, medita na palavra. Medita, medir, vem da expressão medir. Você mede, você pega a palavra de Deus e você está ali, medindo ela. E a gente pensa, irmãos, por que isso está acontecendo comigo? Por que a palavra de Deus está indo embora? Por que eu tomei aquela decisão dessa maneira? Estou deixando a palavra de Deus. Eu estou esquecendo de meditar na palavra de Deus. Eu não estou mais considerando a palavra de Deus. Santifica-nos. O Senhor Jesus orou, irmãos. Nós temos que ter humildade para fazer essa oração. Senhor, Pai, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Então, quando isto ocorrer, irmãos, nós vamos ler aquele texto. Foi lido aqui na semana passada. Tudo aquilo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, na sua meditação, você vai ver que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tem boa fama, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
quanto os nossos pensamentos estão errados. Se nós temos pensamentos errados. Então coloque primeiro esse ponto. Seu pensamento é verdadeiro? Se não é, elimina, irmão. O que você está pensando pode não ser verdade. Pode não ser a realidade. Submeta ao crivo da palavra de Deus. Se não são verdade, se não são verdades, então elimine, tire da sua mente. Trabalhe em favor da sua mente. Como Sócrates, né? Vou fazer aqui um pensamento socratiano, diz que foi procurado por alguém e falou: preciso te contar uma coisa de tal pessoa. Aí Sócrates falou: pode me contar, mas antes de você me contar, vê se passa pelas 3 peneiras. Né? Então ele colocou lá a primeira peneira. Se passar pela peneira da verdade, tem que passar também pela peneira da bondade. O que você está me contando é verdade a respeito daquela pessoa? Ou você ficou sabendo por alguém? Ou você imaginou? O que você está me contando é bom? Tem algum fruto? Né? Ou vai construir alguma coisa? Se não for verdade nem for bondade, não me conte. Mas se for verdade, se for bom, ainda passe pela outra peneira, a peneira da necessidade. Você precisa me contar isso? Eu vou cooperar em alguma coisa? Você vai me contar isso, eu vou ser solução naquela situação, ou você está só fofocando mesmo? Então, irmão, coloque isso de acordo com o crivo da palavra de Deus, porque muitas vezes os nossos pensamentos não são verdadeiros. E se não são verdadeiros, são mentirosos. E são mentirosos, eles são doentios. E é isso que está adoecendo a nossa mente. É isso que está adoecendo a nossa mente. Eu gosto muito daquela expressão: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu quero o que a Bíblia diz que eu quero. Submeta a isso. Quais são os pensamentos aceitáveis? Verdadeiro, bom, puro. Irmãos, a nossa mente, nossas ações, jamais as nossas ações poderão ser influenciadas por uma palavra que eu não li. Como eu posso ter as minhas ações influenciadas se eu não li a palavra? Como eu vou ter uma mente de Cristo se eu não leio a palavra de Deus? Então retorne, e aqui um segundo ponto, retorne à quietude da palavra de Deus, meditação. Retorne, irmãos, uma vida de oração. Você não vai ver avanços significativos em sua vida se você não tiver uma vida de oração. Meditação e oração. O sermão número 16, do Spurgeon, depois vocês podem procurar. O título dele já é o suficiente. Ele diz assim: se você não ora, você está morto. É o título do sermão do Spurgeon, número 16. Está no YouTube lá, depois vocês podem ler. Deus, eu não estou morto. Não, você está morto. Se você não tem comunhão com o Senhor, alguma coisa está errada. Ele te comprou para isso. Então, irmãos, leitura da palavra, devoção com a palavra, comunhão e oração. E mantenha firme a sua vida de oração. Porque muitas vezes a gente vem no culto e as nossas mãos estão vazias. Porque não há vida no culto se não houver culto na nossa vida. Não vai haver. Então, uma entrega total. Como nós estávamos cantando há pouco, te exaltamos, ó Senhor. E eu sei que talvez você estava pensando: como que eu posso exaltar esse Deus que é tão grande? Não superemos, soberano, superior. Então, irmãos, como isso precisa ser uma realidade para nós. Trazermos aqui louvor, adoração, uma vida congregacional, porque tem uma vida escondida de devoção na palavra e oração com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Irmãos, tem um cântico ainda. Ele diz assim: graças eu te dou, Senhor, pelo preço que o Senhor pagou. Sacrifício de amor, ungido do Senhor. E ele diz assim: lavou a minha mente e coração, restaurou-me a comunhão. Irmãos, você sabe que quando Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo hebreu, quando eles entraram na terra prometida. Primeira cidade, isso é muito significativo, porque existia naquela cidade uma fortaleza, chamam de muralhas, né? Mas são fortalezas que está fechada, que não tem como entrar lá. Pensamentos sombrios. E você sabe qual foi a instrução de Deus para que aquelas muralhas caíssem? Qual foi a instrução? Durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. Mas quietinho, tá? Quietinho. Silêncio. Meditação na palavra, devoção e oração. Silêncio. Quando for no 7º dia, disse o Senhor, né, hoje
Hoje é o primeiro dia da semana, né? Graças a Deus que hoje nós temos um dia de louvor, de adoração, de comunhão com o Senhor. Mas no 7º dia, depois do 6º, sabe o que eles eram para ele fazer? Muito barulho. Trombetas, sons, tocar, e gritavam. E aquelas muralhas caíram. As muralhas do pensamento vão cair, irmãos. Todas as sofismas. Porque nós adoramos ao Senhor. Não é pelos meus sentimentos ou porque está dando tudo certo. Mas é porque Ele é digno. Digno é o Senhor. Louvado seja o Senhor.